Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para mais um bate-papo, mais um vídeo para falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. 9 de agosto de 2025. Muito obrigado pelo seu carinho. Chega deixando seu like logo. Ai, sim, papai! Comenta, compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal rumo a 225 mil amigos ao top 5 dos canais que falam de Vasco da Gama. Gratidão a você. Bom, amanhã tem um jogo importantíssimo. O Vasco está na zona de rebaixamento, precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil, ok, já avançamos. Terça-feira vai rolar o sorteio, todo mundo no mesmo pote da fase quartas de final. Só que o foco agora é Campeonato Brasileiro. Amanhã é o Atlético Mineiro em casa, depois o Vasco sai para jogar com o Santos lá no Morumbi. O jogo não vai ser na Vila Belmiro, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Na sequência, o Vasco tem um jogo atrasado que ele faz contra o Juventude fora de casa, volta ao Rio de Janeiro, pega o Corinthians e aí faz a primeira partida da fase quarta de final. Não sabemos o adversário e nem o local, se era Rio ou na casa do adversário. E dia 31 fecha o mês de agosto diante da equipe do Sport. É um mês pesado, um mês de grandes jogos, mas é um mês que tem que ser da arrancada do Vasco da Gama. O jogo de ontem, né? Ou melhor, ontem, hoje já é sábado. Rapaz, é tanto jogo de quinta-feira, isso. Tem que ser um norte. Principalmente ou especialmente o primeiro tempo. Para amanhã, Lucas Piton está fora, suspenso, Vitor Luiz entra na zaga dele, na vaga dele, melhor dizendo, ali pela lateral esquerda, e o João Vitor volta à equipe. Ele estava suspenso na Copa do Brasil. Eu duvido que o Fernando Diniz irá deixá-lo no banco de reservas como opção. Aliás, falando em zagueiro, ontem o Carlos Berbete trouxe em primeira mão e confirmado também por mim nessa informação, a negociação envolvendo o zagueiro Carlos Cuesta, jogador que atua no Galatasaray, da Turquia. O Vasco está encaminhando a aquisição, primeiro mediante ao empréstimo, num valor de 1 milhão de euros, e na sequência a opção de compra por mais 4, caso ele performe e tal. Diferentemente de outras negociações que vinham sendo feitas antes do Admar Lopes chegar, o Vasco comprava o cara e depois, se ele não desse certo, sentava no problema. Lloyd, Jean Davi, Maxime, problemas que o Vasco está sentado até hoje, né? Agora, quando o cara vem por empréstimo, não performa, devolve. Simples assim. Então, assim, o Vasco agora está no outro modelo de negociação, até por ter pouco recurso. O Andrés Gomes é aguardado no Rio de Janeiro também, esse já está praticamente fechado, claro que faltam exames e assinatura do contrato. O Carlos Cuesta pode fechar ainda hoje. O zagueiro destro, que pertence ao Galatasaray, já atuou pela seleção colombiana, jogador rápido, de boa saída de bola, em alguns momentos constrói o jogo, na linha que gosta o técnico Fernando Diniz. Se está vindo um zagueiro destro, é claro para mim que o João Vitor vai sobrar. Ou ele vai botar 2 destros, até porque o Cuesta pode atuar pela esquerda. Ele fez vários jogos assim, jogando pelo lado esquerdo. Então, vamos aguardar o que vai pensar o técnico Fernando Diniz. Falei para você que amanhã tem um jogo, né? Lembrei, Vasco e Atlético Mineiro, Dia dos Pais. Já antecipadamente um abraço especial a todos os papais que são vascaínos, né? Um abraço carinhoso a todos. Eu sou papai, tenho 2 filhos, a Júlia e o Lucas, e vai ser um dia especial para todos nós. Então sintam-se todos abraçados antecipadamente. Vocês viram aí na thumb, né? Aquela foto de entrada do vídeo, o Ryan. Quanto é que vale o cria? Você já parou para pensar? Gostaria de ler aqui o seu comentário. Qual é a tua expectativa? Ryan é um jovem promissor de 19 anos que despontou cedo no Vasco, artilheiro das categorias de base, jogador de destaque das seleções de base também, tanto que está sendo agora discutida a questão do Mundial Sub-20, se o Vasco vai liberar ou não, porque não é data FIFA, então pode ser que o Vasco bata o pé e não libere, apesar da ótima relação do presidente Pedrinho com o presidente Samir Chaud, da CBF, eu não sei se vai rolar a liberação desse atleta, que é importantíssimo para o Vasco. E o mês de setembro será um mês de grandes
jogos, de grandes decisões. Então vamos aguardar o que vai acontecer. De qualquer forma, e aí pensando na performance, pensando nos valores que podem ser arrecadados em função desse atleta, o Vasco tem contrato com ele até dezembro do ano que vem. Pausa. O contrato era vigente até dezembro desse ano. A diretoria entendia e sabia que era um ativo valioso, é uma pedra preciosa nas mãos. Chamou o Ryan, o pai dele, Valquimar, ex-zagueiro do Vasco da Gama, o seu empresário também, e aí começou a negociar e conseguiu uma extensão. Fez um novo contrato e agora vai até dezembro de 2026. Só que quando chega o técnico Fernando Diniz, o Ryan se destaca. Contra o CSA ele fez gol, assistência, se pode chamar assim, ele chuta de fora da área, rebate, Coutinho faz o gol. Sumiu no segundo tempo, e o próprio Diniz chamou a atenção isso na coletiva, tem que conversar com ele, porque quando ele for jogar lá do lado da social, ele não pode sumir, porque quando joga perto do banco do Vasco, o Diniz fica acordando ele o tempo todo. Mas é um jogador de muita força, de técnica, de precisão na batida com a canhota, é um jogador que sabe proteger, tem velocidade, é um jogador cobiçado, tem apenas 19 anos. Então o Vasco, atendendo até um pedido do Diniz, por enquanto, está segurando o Ryan, que vem sendo monitorado por grandes clubes da Europa, principalmente por jogar na seleção brasileira de base. O Vasco chamou o atleta e seus representantes para fazer um novo contrato e, claro, que aumentar a multa. Conversando com o dirigente do Vasco da Gama nessa semana, e aí a ideia não é vender o Ryan nessa janela, tentar segurar para outra janela do meio do ano que vem, então daqui mais um ano, e aí ele potencializando, ele entrando em campo e jogando muito bem como tem feito, o valor dele vai lá em cima. Mas hoje, eu perguntei qual o valor que o Vasco trabalha. E a estimativa que se comenta dentro dos bastidores é, se chegar uma proposta a partir de 20 milhões de euros, tem negócio. A gente está falando aí mais de 130 milhões de reais. Pô, mas o Ryan tem que valer 40 milhões. Ok, só que a gente tem que olhar alguns indicativos. Não é quanto a gente acha que ele vale, é quanto o mercado paga. O Vasco está jogando as principais competições? Não. O Vasco tem ganho as principais competições? Também não. O Ryan está performando em alto nível há 2, 3 anos no futebol principal? Não. Então isso tudo faz com que o valor seja menor. Mas se ele tiver mais um ano, mais minutagem, Série A, Copa do Brasil de novo, avançando de fase, no ano que vem voltar a jogar Série A, isso tudo eleva o preço. Mas há um entendimento, uma noção interna que, a partir de 20 milhões de euros agora, tem negócio. E reposição, Azevedo? Difícil, bem difícil, mas a gente tem que criar um outro Ryan na nossa base. Um grande abraço para você, um ótimo sábado. É isso aí, galera do Gigante da Colina ao Vascão. Surge aí com proposta de venda do Ryan, né? Um grande ativo aí do Vasco. O Vasco busca aí vender o atleta, né, por uma boa quantia milionária para poder recuperar o caixa, né, cambaleado do Vasco. O Ryan é esse grande atrativo aí para uma venda com um valor exorbitante para poder dar tudo certo. O Vasco aí, como foi falado, buscando um zagueiro, né, já vinha sendo noticiado essa situação, e o zagueiro pode ser fechado ainda hoje, como falou aí o Fábio Azevedo. Você curtiu isso aí? Já deixa aí sua opinião nos comentários. Deixa também sua opinião sobre o zagueiro João Vitor, né? Será que o Fernando Diniz vai colocar ele como titular? Ele que estava suspenso na Copa do Brasil, pode retornar aí a partida agora pelo Campeonato Brasileiro, e eu espero que o Fernando Diniz deixe ele pelo menos no banco de reserva, não comece com o jogador, até porque o Vasco jogou sem ele na Copa do Brasil, né? Não tivemos muitos sustos, né? O Vasco foi muito bem, então acho que seria aí uma resposta muito grande ao João Vitor, que não tem jogado absolutamente nada e ainda tem criado diversas
confusão, né? Conflitos aí com torcedores. Então acho que estaria na hora aí do Fernando Diniz colocar o atleta no banco de reserva. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar aí o seu comentário sobre o Vascão da Gama e essa partida super importante de amanhã com o Atlético Mineiro, que deve vir com o time reservas a São Januário, e o Vasco aí buscar sair da zona de rebaixamento.